Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1. Na videoaula de hoje, nós vamos aprender novos tópicos da disciplina. De forma resumida, nessa videoaula nós vamos aprender a derivada de uma função em um ponto, vamos apresentar, consequentemente, a interpretação geométrica matemática da derivada e vamos estudar derivadas de funções de maneira geral. Então vamos à primeira definição, que é a derivada de uma função em um ponto. A derivada de uma função f de x no ponto P, denotada por essa simbologia em vermelho, que significa f' de P, a gente lê dessa forma, f' de P, que significa derivada da função f no ponto P, é definida pelo seguinte limite. F' de P é igual ao limite de x tendendo a P, de f de x menos f de P, dividido por x menos P. Bom, a interpretação geométrica da derivada é a seguinte. Esse limite, o qual foi apresentado para a derivada, ele é, na verdade, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função f no ponto de coordenadas p, f de p. Ou seja, geometricamente a gente diz que a derivada da função f no ponto p é, na verdade, a inclinação do gráfico da função no ponto de coordenadas p, f de p. Obviamente, palavras formais numa definição não nos dão muito bem, às vezes com clareza, o conceito, no caso aqui, de derivada. Então nós vamos apresentar uma construção geométrica muito ilustrativa que vai nos fazer compreender a definição dela. Então vamos lá. Observe a seguinte construção. Aqui no plano cartesiano, eu desenhei o gráfico de uma função qualquer que está em azul, o gráfico da função f. Aqui no eixo x, eu fixei um valor P e calculei a imagem dele pelo gráfico da função. Lembrando que para calcular a imagem de um determinado valor no eixo x, você traça uma linha pontilhada até o gráfico e depois uma outra linha pontilhada até o eixo y. Então esse valor aqui é a imagem do valor P. Então aqui no domínio P e aqui f de P. Você observou que a notação fp aqui ficou meio esquisita da convencional. É porque o programa de geometria que eu uso não entendeu muito bem os comandos. Por isso eu coloquei a legenda. Então esse f de p que eu denotei aqui, na verdade se escreve assim, f de p. Então eu tenho ponto P e f de p, representado aqui em azul. Também no eixo x, em um outro local, eu coloquei um valor x e calculei a imagem dele, aqui, f de x, que está aqui na legenda também. Então eu tenho dois pontos de coordenadas, o p, f de p, e eu tenho outro ponto x, f de x. Por esses dois pontos, que também estão sobre o gráfico da função f, eu tracei uma reta em vermelho, que vocês podem bem observar. E eu vou calcular agora o coeficiente angular dessa reta em vermelho. Isso é de conhecimentos nossos lá do ensino médio. Basta você construir um triângulo retângulo, onde os vértices que estão entre os catetos e a hipotenusa formam esse triângulo retângulo nosso, e é só observar que o cateto vertical é, na verdade, a diferença da imagem f de x pela imagem f de p, e o cateto que está na horizontal é a diferença do x pelo p. Bom, então eu vou calcular a tangente desse ângulo alfa representado nesse triângulo retângulo, que eu já sei que é cateto oposto sobre cateto adjacente, e isso vai nos dar o coeficiente angular dessa reta traçada aqui. Como eu já sei que o cateto oposto é f de x menos f de p, e o cateto adjacente é x menos p, quando eu calculo a tangente, eu tenho essa igualdade aqui. Tangente de alfa, f de x menos f de p, dividido por x menos p. Ou seja, essa fração aqui é o coeficiente angular da reta em vermelho. Agora, como você viu na definição, eu gostaria que essa reta ela fosse uma reta tangente. O que é uma reta tangente? A reta tangente nada mais é do que a interseção da reta com o gráfico em apenas um ponto. Todavia, a reta que eu tracei nessa construção geométrica, ela está intersectando o gráfico em azul em dois pontos. E quando uma reta intersecta o gráfico de uma função em mais de um ponto, ela se chama reta secante. Então eu gostaria que essa reta secante
que intersecta o gráfico da função em mais de um ponto, fosse, na verdade, uma reta tangente, ou seja, que ela intersectasse o gráfico dessa mesma função em apenas um ponto. Bom, para isso, seria interessante que esse ponto de coordenadas xf de x fosse o mesmo ponto de coordenadas pf de p. Ou seja, eu gostaria que esse ponto viesse até esse aqui, conforme a ilustração. Mas para que isso aconteça, eu tenho que fazer o meu x, lá no meu eixo x, se aproximar do meu p, esses dois valores que eu coloquei na construção geométrica. Bom, você viu aqui que eu coloquei uma pequena medida para ficar ilustrativo. É a distância de p até x, que basta você fazer a diferença x menos p. Aqui está 4,99. Eu gostaria que esse 4,99 ficasse o mais próximo de zero possível. Porque quando isso acontecer, vai significar que o x estará mais próximo do p, consequentemente o f de x estará mais próximo do f de p, e consequentemente também esse ponto de coordenadas estará mais próximo desse ponto de coordenadas. Então agora eu vou fazer uma pequena animação, diminuindo o valor de x menos p, indo cada vez mais para zero, e você vai observar que o x vai se aproximar do p, o f de x vai se aproximar do f do p, e esse ponto de coordenadas vai se aproximar desse. O que vai tornar essa reta secante que está desenhada até então, uma reta tangente ao gráfico da função. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, e você vai observar que o x menos p está diminuindo o valor lá no cateto embaixo. Quando eu faço aquele x menos p se aproximar cada vez mais de zero, você vai perceber que aquela reta que até então era secante se tornou uma reta tangente. Ou seja, essa reta, na animação que eu acabei de fazer, ela está mais próximo possível da real reta tangente ao gráfico da função, intersectada em um ponto. Então, para que esse coeficiente angular, que era da reta secante, se torne o coeficiente angular dessa reta tangente, eu tenho que fazer o meu x se aproximar do p. E eu só consigo ter essa ideia quando eu aplico o meu limite aqui em cima em vermelho. Então, naquela fração que era o coeficiente angular da reta secante, quando eu aplico o limite de x tendendo a p, esse coeficiente angular se torna o coeficiente angular da reta tangente, que é exatamente a derivada da função no ponto P. Ok? Então vou fazer mais uma vez. Eu tinha a reta secante, que era a intersecção em mais de um ponto, e eu fiz com que o x se aproximasse do P, ou seja, essa diferença x menos P fosse mais para zero possível. E quando isso acontece, eu tenho que os dois pontos de coordenadas se aproximam cada vez mais, tornando a reta que até então era secante numa reta tangente. Ou seja, a derivada de uma função é, na verdade, o coeficiente angular da reta tangente no ponto P, f de P, no gráfico da função. Tudo bem? Então, essa é a interpretação geométrica da derivada. Tornar uma reta secante uma reta tangente, aplicando limite na expressão do coeficiente angular. Tudo bem? Então, nós vamos usar essa ideia para calcular derivadas de funções em pontos. Voltemos lá aos slides. Bom, então você viu que a derivada no ponto P é dada pelo limite de x tendendo a P daquele coeficiente angular que era até então da reta secante. Bom, agora nós vamos passar alguns exemplos para realmente calcular a derivada de uma função em um determinado ponto. Primeiro exemplo, eu tenho a função 5x² mais 6x menos 1 e eu quero determinar a derivada dessa função no valor 2. Eu não vou desenhar gráficos aqui para a gente entender. Eu vou apenas fazer o tratamento algébrico. Eu já sei que, para calcular a derivada de uma função do ponto, eu uso esse limite. Limite de x tendendo a p do f de x menos f de p de x menos p. É fácil observar nesse exemplo que o p que eu estou tratando é exatamente o 2. Olha, eu quero calcular f' de p, ou seja, o meu p é exatamente o valor 2. Então eu tenho que substituir o p por 2 em toda essa expressão. Então eu vou ter que fazer alguns cálculos. Eu vou ter que calcular o f de 2
para substituir aqui no limite. Calculando f de 2, é só vir aqui na expressão da função e substituir o x por 2. Que fazendo os devidos cálculos, eu chego em 31. Agora, eu vou voltar aqui no limite da derivada da função em um ponto, e onde tiver o p eu vou substituir por 2, ficando com essa expressão. Agora eu vou fazer substituições. No lugar do f de x, eu vou colocar toda a expressão da função. No lugar do f de 2, eu vou substituir o valor que eu calculei, que é 31. Então eu vou ficar com esse novo limite. A derivada da função no ponto 2 é o limite dessa expressão. É claro que eu posso juntar o menos 1 com menos 31, ficando apenas com esse limite. Limite nós já estamos craques, já estudamos bastante. Você sabe que para calcular um limite eu uso sempre muitas fatorações ou produtos notáveis para calculá-los. Aqui não vai ser diferente. Observe que eu tenho aqui um trinômio do segundo grau, fácil fatoração. Você já conhece, eu vou deixar para você verificar. Fatorando esse trinômio do segundo grau aqui no numerador, eu vou chegar nessa fatoração para ele. Você observa que eu posso cancelar o x menos 2 do numerador com o x menos 2 do denominador. E é claro que vai ficar 5 vezes esse segundo parênteses aqui. Aí eu vou aplicar a distributiva do 5 para esses dois caras. Vai ficar uma coisa mais ou menos desse tipo. Ou seja, a derivada da função no ponto 2 ficou exatamente esse limite. Agora eu não chego em nenhuma indeterminação. É só trocar o x por 2 aqui no limite e o limite vai estar calculado. Ou seja, a derivada da função no ponto 2 é o limite de 26. 26 é constante, limite de constante é a própria constante. O que me conclui que a derivada daquela função do exemplo, exatamente no ponto 2, é igual a 26. Ou seja, no gráfico daquela função, exatamente no valor 2, existe uma reta tangente cujo coeficiente angular dela vale 26. Essa é a interpretação geométrica matemática da derivada. Vamos a um outro exemplo. Calcule a derivada da função no ponto menos 1, sabendo que a função é igual a x ao cubo. Bom, eu já sei que para calcular a derivada de uma função num ponto eu uso esse limite. E observa que, no caso aqui, o ponto P é o menos 1. Então eu vou ter que substituir o P por menos 1 em toda essa expressão, e você vai observar que eu tenho que calcular f de menos 1. F de menos 1 é só eu vir na expressão da função e trocar o x por menos 1, que também vai dar menos 1. Então, logo, substituindo tudo na expressão do limite, no local do f do x, eu coloco x ao cubo, no local do f de menos 1, eu coloco menos 1. Cuidado com as regras de sinal. Faça o passo a passo com muita atenção para não errar, tudo bem? Depois de substituído, eu vou chegar nessa expressão, a derivada da função f no menos 1 dá esse limite. Fazendo os jogos de sinais, eu vou chegar que a derivada da função no ponto 1 é igual a esse limite aqui. Bom, x ao cubo mais 1 é uma soma de dois cubos, que eu sei também fatorar. Vai dar essa fatoração aqui no numerador. X mais 1, que multiplica x quadrado, menos x mais 1. Você observa que eu posso simplificar esse x mais 1 do numerador com o denominador e vou ficar apenas com esse limite. Agora, substituindo o x por menos 1 e fazendo os devidos cálculos, eu chego que a derivada da função no menos 1 é igual a 3. Ou seja, no gráfico da função x ao cubo, exatamente lá no x igual a 1, existe uma reta tangente que encosta no gráfico da função, cujo ângulo de inclinação dela é igual a 3. Aliás, a tangente do ângulo de inclinação dela é igual a 3. Ou, em outras palavras, o coeficiente angular dessa reta tangente é igual a 3. Você viu que existe um roteiro para você determinar a derivada de uma função em um ponto. Siga esse roteiro que está sendo apresentado na videoaula. Então você viu que eu preciso repetir todas as notações de derivada e limite durante a resolução. Faça isso. Vamos apresentar mais um exemplo de derivada de uma função em um ponto. Calcule a derivada da função no ponto 3, sendo que a função é essa, 1 sobre x. Você já sabe que a derivada de uma função em um ponto é dada por esse limite,
e que o ponto P aqui no caso é o 3. Então eu preciso calcular o f de 3 para substituir no limite quando eu trocar o P por 3. Bom, f de 3 é só vir aqui na expressão da função e substituir o x por 3, que vai ficar 1/3. Então agora eu vou fazer várias substituições. Lá no limite que corresponde à derivada da função no 3, no lugar do f de x eu vou trocar por 1 sobre x, e no lugar do f de 3 eu vou trocar por 1/3, ficando com esse novo limite. É claro que no denominador aqui, que eu tenho 1 sobre x menos 1 sobre 3, eu vou tirar o menor múltiplo comum para juntar essas duas frações que estão subtraídas. Tudo bem? Então, fazendo o menor múltiplo comum, dividindo esse menor múltiplo comum pelo denominador e multiplicando pelo numerador, eu vou chegar nesse novo limite aqui. Aqui eu já tirei o menor múltiplo comum, que vai ser 3x. Já fiz os devidos cálculos para calcular os novos numeradores. Tudo bem? Agora eu vou fazer a seguinte jogada matemática. Por quê? Eu quero cancelar essa parte de cima com essa parte de baixo. Mas você observa que elas não são iguais. Porque na parte de cima eu tenho 3 menos x. E lá na parte de baixo eu tenho x menos 3. Então eu não posso cancelar. Mas se eu colocar o negativo em evidência aqui na parte de cima, eu consigo. Agora eu tenho menos x menos 3 sobre 3x dividido por x menos 3. É fácil observar que dentro desse limite eu tenho uma fração sobre outra. Então, conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, eu fico com esse novo limite para a derivada da função no ponto 3. Agora sim, eu posso cancelar o x menos 3 que está nesse numerador com o x menos 3 que está nesse denominador. É fácil observar também que em cima vai sobrar o menos 1 e embaixo vai sobrar apenas o 3x. Ok? Agora, nesse limite, basta apenas substituir o x por 3, que vai me dar menos 1/9. O que me conclui que a derivada da função no ponto 3 é igual a menos 1/9. Ou seja, no gráfico da função 1 sobre x, exatamente no x igual a 3, passa-se uma reta tangente lá no gráfico da função, cujo coeficiente angular é igual a menos 1/9. Tudo bem? Então acabamos de ver a derivada de uma função em um ponto. Siga esse roteiro apresentado nos 3 exemplos da videoaula para você conseguir fazer a atividade. Agora, nós vamos passar para o estudo de derivadas de funções de maneira geral. Ou seja, nós vamos derivar as funções em todos os pontos do seu domínio. É claro que, por essa ideia, nós não vamos chegar num valor numérico. Nós vamos chegar numa expressão para a derivada da função. A derivada de uma função f de x, denotada por f' de x, para todo x pertencente ao seu domínio, é dada pelo seguinte limite. Derivada da função f é igual ao limite de h tendendo a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Dizemos que uma função é derivável quando existe a derivada em todos os pontos de seu domínio. Novamente aqui, nós vamos apresentar uma construção geométrica similar à da derivada de uma função em um ponto, para a gente compreender o conceito de derivada de funções de forma geral. Então vamos lá. A construção geométrica é bem parecida. O que eu fiz foi o seguinte. No gráfico da função, desenhado na cor F, lá no plano cartesiano eu peguei um ponto x e calculei a imagem dele, f de x, e peguei um ponto A, que é, na verdade, x mais h, certo? Então, a partir desse valor x, eu andei uma distância h e fixei o ponto x mais essa distância h. Tudo bem? Eu representei aqui por A, porque, novamente, o programa de geometria que eu uso não entendeu o nome x mais h para eu nomear aqui. Por isso eu coloquei a legenda. Esse A é, na verdade, x mais h. E calculei a imagem dele, que vai ser f de A, que está aqui também na legenda, que é f de x mais h. Tudo bem? Mesma coisa que nós fizemos para a derivada de uma função em um ponto. Gráfico da função desenhado em azul. Aí eu peguei um valor x e calculei a imagem dele, f de x. Um valor x mais h,
e calculei a imagem dele, f de x mais h. Bom, construí o meu triângulo retângulo e agora eu vou calcular o coeficiente angular dessa reta que é secante ao gráfico da função, que está calculado aqui. Basta eu fazer tangente desse ângulo alfa nesse triângulo retângulo, que vai ser cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É fácil de ver que o cateto oposto é a diferença dessa imagem por essa, ou seja, é o f de x mais h menos o f de x, que está representado aqui. Enquanto o cateto adjacente é a diferença desse valor x mais h por esse valor x. Então, x mais h subtraído de x, sobra apenas h. Então está calculado o coeficiente angular dessa reta secante ao gráfico da função. Cateto oposto, f de x mais h menos f de x, dividido pelo cateto adjacente, que é somente h, que é a distância do x até o x mais h. A ideia aqui agora é a mesma. Eu gostaria que essa reta secante fosse, na verdade, a reta tangente. Então, esse valor x mais h, que eu representei por a, tem que estar cada vez mais próximo do x. E para que isso aconteça, essa distância entre esses dois valores, que está representado aqui por 4,97, tem que ir mais próxima de zero possível. E quando eu faço essa distância h ir para zero, acontece a mesma animação. Aquela reta secante ao gráfico da função vai se tornar cada vez mais próximo da reta tangente ao gráfico da função. Então, para que esse coeficiente angular, que até então era da reta secante, se torne o coeficiente angular da reta tangente, eu tenho que aplicar o limite nessa fração com h tendendo para zero, que foi o que está escrito, que é o que está escrito aqui. Quando esse coeficiente angular, que era da reta secante, fazendo o h tendendo para zero, se torna o coeficiente angular da reta tangente. Ou seja, mais uma vez, a interpretação matemática da derivada corroborando que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de uma função. Agora aqui, essa expressão, esse limite, vai ser para todos os pontos da função. Então eu não vou ter que calcular a derivada em cada ponto no eixo x para determinar os valores, calcular aquele limite em cada valor do eixo x para determinar a derivada da função nesse valor. Eu vou calcular a derivada de uma função de maneira geral, vou ter uma expressão geral para a derivada e eu vou poder substituir qualquer valor nessa expressão geral. Ok? Então vamos voltar lá à nossa definição de derivada. Eu já sei que a derivada da função é dada por esse limite e agora eu vou apresentar exemplos de como se deriva uma função de maneira geral e não em cada ponto. Vamos ao primeiro exemplo. Determine a derivada das seguintes funções. A primeira dela é o x² mais 2x. Bom, eu já sei que f de x é igual a x² mais 2x. Então, para calcular o limite, eu preciso calcular o f de x mais h primeiro. Porque você já sabe que, pela definição de derivada, o meu limite precisa substituir o f de x mais h e precisa substituir o f de x. O f de x é fácil de substituir porque ele é a expressão da função. Mas o f de x mais h eu preciso calcular. Então vamos lá. Bom, como o f de x é x² mais 2, o f de x mais h significa vir aqui na expressão da função e onde tiver x, trocar por x mais h, que foi o que eu fiz. Era x² mais 2x. Então f de x mais h ficará x mais h ao quadrado mais 2x mais h. Isso eu vou substituir na expressão do limite. Tudo bem? Olha lá. Eu já sei que a derivada da função é dada por esse limite. Então, no lugar de f de x mais h, eu vou colocar toda essa expressão. Tá bom? Está colocado. X mais h ao quadrado mais 2x mais h. Menos f de x. O f de x é a expressão da função, que está colocado aqui. Você viu que eu coloquei entre parênteses? Porque vai ter regra de sinal. Praticamente em todos esses limites tem regra de sinal. A gente tem que tomar muito cuidado. Tudo bem? Agora, eu vou desenvolver esse quadrado da soma, vou aplicar a distributiva do 2 no segundo parênteses
E no terceiro parênteses eu vou fazer essa regra de sinal. Então acompanha comigo. Fazendo essas devidas contas, eu vou chegar num limite cujo denominador tem toda essa expressão. Mas isso vai ser ótimo, porque eu vou conseguir simplificar muitas coisas. X² se cancela com menos x², e esse 2x se cancela com menos 2x, ficando com esse limite menor. Agora você vai observar, e na maioria das vezes nesse limite isso vai acontecer, eu vou colocar o h em evidência no numerador, ficando com esse novo limite. Faço isso para cancelar o h do numerador com o h do denominador, me deixando o limite muito mais simples. Você viu que pela definição, o limite é quando h tende para zero. Então na expressão dentro do limite, eu vou trocar o h por zero, ficando apenas com o limite de 2x mais h. Bom, o limite é na variável h, não é na variável x. Então, o que não está na variável h passa a ser constante no limite. Então, esse 2x é constante para a variável h. E limite de constante é a própria constante, o que me conclui que a derivada de x² mais 2x, que era a função que eu queria derivar, é 2x mais 2. Então você observou que, quando eu derivei a função pelo limite apresentado na definição, eu cheguei numa expressão para a derivada, 2x mais h. Essa expressão da derivada, que é o coeficiente angular da reta tangente, vale para todos os pontos que eu for querer derivar a função. Então, por exemplo, se eu perguntar qual é a derivada de x² mais 2x, no valor x igual a 1, basta eu substituir aqui, que eu tenho a derivada. Se fosse no x igual a 0, basta eu substituir aqui, que eu tenho a derivada. Então eu não vou precisar agora ficar pontuando limite na derivada, pontuando a derivada de uma função em um ponto. Eu tenho a expressão geral para a derivada e basta substituir o valor que eu quiser aqui. Tudo bem? Mas é importante conhecer a derivada da função em um ponto e a derivada de uma função para todos os pontos do seu domínio. Vamos a um outro exemplo. Derive essa função 2 sobre x. Bom, você já sabe que, como a função f de x é 2 sobre x, o f de x mais h é vir aqui na função e trocar o x por x mais h. Já está trocado. Agora eu vou jogar isso na expressão do limite que calcula a derivada de uma função, certo? Então isso já é uma dica para atividade. Toda vez que pedir determine a derivada de uma função pela definição, você vai usar esse limite aqui, do f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende para zero. Então vamos lá. Vou substituir o f de x mais h por 2 sobre x mais h, e vou substituir o f de x por 2 sobre x. Fiquei com esse novo limite. Aqui no denominador de cima eu tenho a diferença de duas frações. Vou precisar tirar menor múltiplo comum para juntá-las. Vou deixar para você conferir o resultado, tá ok? Depois de tirar o menor múltiplo comum, que vai ser a multiplicação desses dois valores, do x mais h pelo x, dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador, eu vou chegar nesse limite aqui. Bom, observe que é bom colocar parênteses em muitas contas, porque vai ter regra de sinal. Fazendo a distributiva do 2 e as regras de sinal, eu vou chegar nesse novo limite aqui. Ó. Vou deixar para você conferir os resultados, tudo bem? Observe que o 2x menos o 2x depois de distribuído vão se cancelar, e o menos 2h que vai sobrar aqui na fração. Observe que dentro do limite é uma divisão de frações. Então eu vou conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Isso vai ser ótimo, porque eu vou cancelar esses dois h's, ficando apenas com esse limite. Como o limite é na variável h, eu vou substituir o h por zero, ficando apenas com o limite de menos 2 sobre x², que é constante num limite cuja variável é h. O que me conclui que a derivada da função 2 sobre x é menos 2 sobre x². Ou seja, eu tenho uma expressão geral para a derivada da função 2 sobre x para qualquer ponto do domínio dela. É menos 2 sobre x². Vamos a mais um exemplo.
Calcule a derivada da função 3 raiz de x menos 1. O processo é o mesmo. Como f de x é 3 raiz de x menos 1, o f de x mais h é vir aqui na expressão da função e trocar onde tem x por x mais h, que já está feito. Agora eu vou substituir todos esses dados lá no limite, que você já conhece pela definição. Então eu tenho que a derivada da função é o limite de raiz de 3 raiz de x mais h menos 1 menos 3 raiz de x menos 1. Observe que eu coloquei parênteses por causa da regra de sinal. Fazendo a regra de sinal, eu vou poder simplificar o menos 1 com mais 1. Vou poder simplificar o menos 1 com mais 1. Ficando apenas com limite de raiz de x mais h menos raiz de x, colocando 3 em evidência. Verifique que vai dar esse resultado. Você já sabe que limite que envolve raiz, a gente só resolve racionalizando. Ou seja, eu vou multiplicar pelo conjugado do numerador e em cima e embaixo, que você já sabe que é apenas mudar o sinal do termo do meio. Aliás, o sinal que envolve os dois termos. Então aqui era raiz de x mais h menos raiz de x. Na racionalização, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de x mais h mais raiz de x. Bom, como limite a gente já estudou bastante, você vai multiplicar o numerador com o numerador, o denominador com o denominador, e vai perceber que vai ficar apenas esse resultado. Multiplicando de cima com de cima, eu tenho uma diferença multiplicada pela soma, que é uma fatoração, vai dar a diferença de quadrados, resultando apenas em x mais h menos x. O denominador vezes o denominador, eu deixei indicado a multiplicação aqui. Você vai entender por quê. E faça isso em todos os limites que aparecer, ok? Bom, observe que dentro do parênteses eu posso simplificar o x com menos x, sobrando apenas 3h lá no numerador. Agora vem a ideia que eu disse para você, não distribuir o h aqui no denominador. Ele vai se simplificar com o h do numerador, ficando apenas um limite 3 sobre raiz de x mais h mais raiz de x. E substituindo o h por zero aonde tiver h, eu vou chegar em limite de 3 sobre raiz de x mais raiz de x. Aqui embaixo, raiz de x mais raiz de x é 2 raiz de x. O que me conclui que a derivada dessa função é 3 sobre 2 raiz de x. Ou seja, a expressão da derivada para qualquer ponto no domínio dela é 3 sobre 2 raiz de x. Agora é com você. Assista novamente se for preciso e, com base na videoaula, faça os exercícios da atividade. Qualquer dúvida que você tiver, poste no fórum de discussões que eu estou lá para te ajudar. No mais, bons estudos e até a próxima videoaula.